Oi, gente. Hoje vamos estar falando sobre o absolutismo, que foi um sistema político da Idade Moderna, seus desdobramentos, né, no contexto aí da Europa, suas influências como prática e política econômica, e tudo o que ele representa nesse momento do contexto, principalmente da Europa Ocidental. Como contexto antecedente, lembrando de tudo que a gente já vem estudando, final da Idade Média, crise do feudalismo, enfraquecimento da nobreza e da igreja. Na última aula a gente viu reformas religiosas, o movimento das reformas protestantes foi muito importante para que a igreja ela fosse perdendo de fato o seu poder. E aí a gente viu o caráter nacionalista das próprias reformas, né? E isso foi muito importante para a centralização dos poderes do rei com relação aos reformistas. No caso do Martinho Lutero, a gente viu, né, a nobreza junto com ele, na João Calvino, a burguesia, na Inglaterra, o próprio representante, o próprio rei que comandava a igreja com a reforma anglicana. Além disso, o enfraquecimento da nobreza também vai se dar a partir das revoltas que a gente viu lá, principalmente no começo do século XIV, as revoltas camponesas, jaqueris, e todo esse momento de instabilidade na Europa, de crise do século XIV, crise do século XV. Então, a gente tem um enfraquecimento gradativo, né, não só da igreja, como da nobreza também. Com isso, gente, com a formação das monarquias nacionais, a gente já começou a ver o processo de centralização política na figura do rei. O rei ele vai começar também a se fortalecer militarmente. A nobreza vai perder esse poder militar e o rei vai conseguir ter esse fortalecimento militar junto a ele, através de financiamentos, alianças. Então a gente tem toda essa formação militar junto, aí aliada na figura do rei. A gente viu o processo de mercantilismo, né, como política econômica, mas como economia mesmo, a gente já está falando de um capitalismo primitivo. No caso, primitivo vem de primeiro, né, a primeira fase aí do capitalismo que se dá de forma comercial. Então, a gente já viu, a partir da crise do feudalismo, os renascimentos urbanos, renascimentos culturais, o renascimento comercial, que já propiciam o início de um processo capitalista que se baseia no comércio. É por isso que o nome está capitalismo comercial, primitivo, porque vem de primeiro. O capitalismo ele vai sofrer modificações, né, conforme for passando os anos. Hoje, se não me engano, a gente está vivendo uma fase do capitalismo financeiro, que é através dos bancos, mas nessa base aqui, né, nesse início do capitalismo, ele começa no comércio, que é o que mobiliza a sua reprodução e a sua aplicação na sociedade. Estamos falando da Idade Moderna. A Idade Moderna começa, basicamente, no final da Guerra dos 100 Anos. E a Idade Moderna ela vai do século XV ao século XVIII. É o século, gente, de consolidação, de formação e do apogeu, né, do absolutismo. Então, a gente tem o início dos processos formativos, a gente vai ver o seu apogeu, e depois a gente vai ver como que se deu o seu declínio, e isso vai dar do século XV ao século XVIII, na Idade Moderna. O processo aí de absolutista, por definição, é um processo de centralização do poder político na figura do rei e do desenvolvimento do capitalismo comercial. Então, a gente tem essa centralização política, lembrando que é uma das maiores características, né, do absolutismo, essa centralização, o que se diferia lá da Idade Média, que era a descentralização. Então, a gente tem esse processo aí norteado pela economia desenvolvida pelo capitalismo comercial. O Estado, gente, ele é centralizado, e aí ele submete vários aspectos sociais ao seu poder, como nações e suas leis, como justiça, como força militar. O exército militar vai estar muito junto ao rei, né?
administração e regulamentações econômicas, que no caso é o capitalismo comercial. Então, são várias instâncias políticas, sociais, que vão ser submetidas ao Estado centralizado na figura do rei. Não vai haver limites, né, aí colocando um pouco mais na teoria, do poder real. Não pode não haver uma participação popular, pode não haver uma constituição e não há também a divisão dos poderes. Isso faz com que haja um poder ilimitado do rei. Na questão mais teórica, né? Na prática, a gente vai ver que esse poder ele se limita em alguns aspectos para que haja uma legitimação efetiva do rei. E aqui eu vou fazer um adendo para exemplificar um pouco esse estado com que a gente vivencia hoje aqui no Brasil. O nosso estado também é um estado centralizado, baseado aí num sistema presidencialista, e o Brasil com extensões continentais, não um território muito grande, mas que um presidente só consegue ter uma governabilidade aí do território como um todo. Só que o que há é que a gente tem uma limitação do poder do presidente, porque a gente tem um poder, uma divisão dos poderes, a gente tem uma constituição que garante os direitos civis da população e faz com que haja uma limitação. Então, apesar de ter aqui no Estado absolutista um Estado centralizado, tem várias particularidades, né, que faz com que não seja muito diferente do que a gente vivencia hoje, mas só para fazer essa relação também de Estado centralizado que a gente vivencia hoje. E eu estou colocando um pouco nessa não ilimitação do poder real, porque quando a gente for ver lá na frente o processo iluminista, eles vão atuar basicamente na formulação política disso daqui, de uma constituição, de tentar dividir os poderes para que não haja essa centralização na figura de um rei. Então eles vão atuar justamente onde ilimitava, né, na teoria, os poderes aí do rei, centralizando esse Estado e fazendo com que haja essa figura do rei centralizada. Então, eu falei que na prática haverá alguns limites dessa atuação ilimitada, que vai ser nos aspectos da religião e dos costumes da época. Então, o rei, na teoria, ele tem essa limitação do poder, mas ele, na prática, ele vai se adequar aos princípios da religião e dos costumes, porque são essas duas instâncias que vão garantir a sua legitimidade de fato, né, configurando num poder hegemônico. Então é muito importante que ele, né, tente se adequar minimamente à religião e aos costumes, mas lembrando que ele está acima da religião e da igreja. Ele é o poder hegemônico nesse momento. A economia é uma economia capitalista comercial primitiva, né, na primeira fase aí do capitalismo, e a política econômica é o mercantilismo. Lembrando as características do mercantilismo que a gente viu na última aula: balança comercial favorável, protecionismo, colonialismo, né, no caso de Brasil e Portugal. Vai ter um certo industrialismo, metalismo, né, a importação de metais preciosos. Então, essa é a política econômica mercantilista que norteia a economia do capitalismo comercial primitivo. E aqui a gente vai ter a relação de rei e burguesia. É uma relação de alianças, basicamente, mas na verdade o rei ele tem esse poder hegemônico e a burguesia acaba submetendo ao poder do rei no pagamento aí de impostos, de tributos. A gente vai ver mais para frente aí a formação estamental dessa sociedade. Então o rei, ele, por outra via, o rei ele vai regulamentar as técnicas que norteiam essa política econômica, que é o mercantilismo, porque é onde a burguesia atua. Lembrando que o mercantilismo, a burguesia, ela é a burguesia comercial, faz parte aí dessa política econômica. Então o rei ele vai padronizar moedas, língua, pesos, medidas, leis, para que fique mais fácil essa atuação da burguesia no mercantilismo, que por sua vez, né, a burguesia paga, através da arrecadação econômica, paga impostos para o rei. E aí vai ter o clero e a nobreza, que são os outros dois estados, que vão estar junto ao rei, faz parte de uma aristocracia, que vão receber privilégios e isenções aí parciais do rei. Então é importante que vocês se atentam a essa ligação e esse processo aí de aliança, né, e de atuação de uma e de outra. O rei ele está no centro, ele é o poder ali. Todas essas outras instâncias, a burguesia, claro, dependem, né, basicamente, da administração do rei, dessa centralização que ele tem política
nesse momento, nesse estado absolutista. Lembrando que ele vai ter o monopólio do uso da força, o rei ele tem a aderência do exército nacional, não está mais direcionado à nobreza, então ele tem o monopólio também do uso da força. E aqui a divisão social, que é estamental, com pouca, né, mobilidade social. A gente vai ter basicamente 3 estados. O primeiro deles é o clero. O clero, ele vai ser dividido entre bispos e abades, proprietários de terras, que vão ser a parte alta do clero, que tem um poder aquisitivo maior, e os padres e outros representantes religiosos, que vão ser a parte mais baixa do clero. A função do clero agora é aquela que eu tinha falado antes, né? Legitimar o poder hegemônico do rei. Lembra que na Idade Média a gente viu a função do clero, que era orar? Clero ora, nobres lutam e servos trabalham. Aqui muda, porque a gente tem uma mudança da representação política que está acima da igreja. Então, o poder central, né, o poder hegemônico do rei está acima da igreja e o clero tem a função de legitimar esse poder. O segundo estado é a nobreza. A nobreza também se divide em alta e baixa nobreza. A alta nobreza é mais enriquecida, a baixa é a menos enriquecida. Lembrando que algumas representantes da baixa nobreza vão pagar alguns impostos, um pagamento mais parcial. E a função da nobreza, não mais militar, agora administrativa. Então, ela vai administrar esse estado centralizado para o rei. Né? Muitas vezes o estado é muito grande, o rei não vai dar conta, né, de administrar sozinho, e ele vai fazer com que a nobreza administre politicamente esse estado. E o terceiro estado é a burguesia. Eu coloquei burguesia como um termo mais genérico, mas são os burgueses, são os camponeses e os artesãos. E aí, dentro das suas subsequentes, né, suas classes aí consecutivas, né, tem os mais altos burgueses, tem os mais baixos burgueses, os camponeses mais ricos, os mais empobrecidos. Então, tem toda essa variabilidade dentro do terceiro estado. E qual que é a função do terceiro estado? É pagar tributos, pagar impostos, função tributária. É o terceiro estado que tem maior número populacional, que tem maior adesão aí nesse estado absolutista e é o que vai sustentar economicamente. Eles que fazem a relação comercial através da política mercantilista. Então, é o terceiro estado que paga impostos. Aqui eu coloquei uma representação dos 3 estados. Aqui eu observo que carrega esse estado absolutista, os nobres, né, e o clero. Aqui tem uma função aqui mais militar, mas lembrando que o exército militar, né, é o exército do rei, né, não mais da nobreza. Então, aqui basicamente tem o primeiro e o terceiro estado, né, colocando aí de uma forma mais apresentável, e o terceiro estado, que são os burgueses, camponeses, artesãos, o povo, basicamente, que está carregando aí esse estado absolutista. Então, basicamente, gente, o primeiro e o segundo estado, clero e nobreza, fazem parte da aristocracia, e sua principal característica são os privilégios. Então, essas classes, esses estados, eles se mantêm através dos privilégios que possuem aí o estado absolutista. Eles são isentos de impostos, parcialmente, né, mas a grande parte são privilegiados. O terceiro estado é o que sustenta economicamente o estado absolutista, que é a grande maioria da população que vai carregar o estado absolutista durante muito tempo aí da Idade Moderna. A gente viu um pouco também da relação do mercantilismo. Aqui a gente vai ver características particulares do mercantilismo no contexto aí de absolutismo, as características gerais que a gente viu na última aula, a intervenção do Estado, então esse Estado é centralizado, baseado no poder hegemônico do rei, e ele intervém nessa economia do capitalismo comercial primitivo. Balança comercial favorável, você tem que exportar mais do que importar, metalismo, colonialismo. Então, essas são as características gerais, e cada localidade, Portugal, Espanha, França, vão ter características particulares. A de Portugal vai ser a exploração econômica, né, baseado aí na colônia.
Então, a gente vai ter uma exploração colonial, no caso do Brasil, né, que vai ser complementar, vai ser o complemento da economia portuguesa. E qual que vai ser a base dessa exploração colonial? Isso vocês veem em História do Brasil. É o plantation, vocês lembram? Monocultura, escravismo e latifúndio. Então, a base aí mercantilista em Portugal vai ser o colonialismo, que é a exploração colonial, baseada no plantation. Na Espanha também vai ser a exploração colonial, porque a Espanha foi metrópole, né? Das regiões aqui da América Central e América do Sul. Só que ela vai aplicar o bulionismo. E por quê? Eu acho que quando vocês estudam, né, essa relação fica mais claro, mas porque quando a Espanha chega nos territórios aqui da América, ela acha primeiro, ao contrário de Portugal, os metais preciosos. Então vai ser aplicada a prática mais significativa na Espanha, o bulionismo, que é o metalismo, essa exploração direta das regiões mineradoras. Eles enriquecem aí, economicamente através da extração dos metais na América aí, Central e América do Sul. Bulionismo. Na França, vai ser um tipo de mercantilismo chamado colbertismo, que é basicamente um industrialismo. A França ela vai ter uma relação comercial mais interna, né, mais continental, e aí a gente vai ter essa industrialismo mais voltado para o território francês mesmo. Isso vai ser muito importante porque ela vai conseguir reduzir as suas importações, né? Ela vai produzir os próprios produtos que ela vai utilizar aí no seu estado. Só que, por outro lado, eles vão produzir também muito artigos de luxo. E esses artigos de luxo eles vão ser um pouco inviáveis para o processo de comércio. Então, vai prejudicar um pouco a França. Então, ele vai ter esse industrialismo através da prática colbertista, só que, por outro lado, eles acabam produzindo muitos artigos de luxo e não tem um comércio rentável no contexto aí do mercantilismo na Europa. Na Holanda, vai ter conflitos, né, com a Espanha. Lembra que a Holanda consegue invadir aqui o Brasil, as invasões holandesas, através dessa constituição das companhias de comércio que ela vai construir, que vão ser muito significativas, companhias das Índias Ocidentais e do Oriente. E aí vão ser investimentos muito particulares e autônomos que vai possibilitar a ocupação de vários territórios aí durante o processo de colonização. Então, a Holanda também vai ter uma participação importante no mercantilismo, numa prática, e através dessas companhias de investimento, né, que vão dar um investimento autônomo da sociedade. Já a Inglaterra vai se direcionar para o investimento da marinha. Depois a Inglaterra vai ser a rainha dos mares, né? Vai ter a maior frota aí, marítima do contexto europeu. Mas é no governo Elizabeth I que já começa esse investimento da marinha, e ele começa de forma pirateada, são atos mesmo de pirataria, que vão possibilitar vários saques em vários territórios, mas que vai favorecer esse investimento. Começa num contexto de pirataria e que depois vai se expandir até eles chegarem na América do Norte, nos Estados Unidos, aí, com o processo aí de exploração já no final aí do século XVI. Quando a gente for ver a independência dos Estados Unidos, a gente vai falar um pouquinho disso também. Então foram esses processos, gente, de mercantilismo, lembrando de toda essa formação, isso que aconteceu, né, durante a Idade Moderna, nos estados absolutistas. Nas próximas aulas a gente vai ver os teóricos que formularam isso, e depois o absolutismo em cada região, absolutismo na França, na Inglaterra, como que se deu aí em cada região. Lembrando da formação desse estado absolutista, da centralização do poder do rei como poder hegemônico, dos 3 estados, o primeiro estado clero, o segundo nobreza, o terceiro burguesia, é a burguesia que paga impostos, é a burguesia que sustenta esse estado absolutista economicamente, os outros 2 estados são privilegiados, entendendo, gente, essa dinâmica, né, de funcionamento aí do estado absolutista, fica mais fácil entender depois como que vai se dar o seu declínio, e como que esse terceiro estado vai se mobilizar contra toda essa estrutura que foi formada pelo Estado absolutista. Certo, gente? Bons estudos para vocês. Até uma próxima.